tá pensando em viajar para fora do Brasil, mas não sabe nem por onde começar? Então esse vídeo é para você. Eu vou dar aqui dicas essenciais e necessárias para você que está pensando em viajar para fora do Brasil. E talvez você esteja me perguntando qual que é a minha experiência com isso. Há mais de 10 anos atrás, eu fiz uma viagem de intercâmbio para a Inglaterra e recentemente eu fiz uma viagem para a Itália de 20 dias totalmente organizada por mim e totalmente sem perrengue. Então eu vou te ajudar também a fazer uma viagem muito tranquila. O primeiro passo necessário é você entender o tempo que você precisa para realizar essa viagem. Como é que funciona isso? De nada adianta você pensar assim, daqui a 3 meses eu vou entrar de férias e eu quero viajar para os Estados Unidos. Mas você não viu quanto de dinheiro você vai precisar, quanto tempo demora o visto para os Estados Unidos, documentação se vai ficar pronta até lá. Então você precisa ter uma ideia do tempo necessário para você guardar o dinheiro e o tempo necessário para a documentação ficar pronta. Se dinheiro não é um problema para você, eu posso até dizer que talvez ali 3, 4 meses ou até de um mês para o outro é possível fazer uma viagem. Mas caso isso não seja o seu caso, olha, para uma viagem ser tranquila, para você que trabalha fora, não tem tempo todos os dias de estar mexendo com isso, para você não se estressar, para não dar coisa errada e você ter que refazer, ou para você ter uma segurança realmente, eu diria aí, no mínimo, bem apertadinho assim, de 6 meses a 8 meses. O ideal para ser uma viagem bem tranquila, bem programadinha, bem realmente planejada, de 8 a 1 ano. Um ano, assim, é um dos melhores dos mundos, né? Principalmente para você que tem um outro tipo de rotina, como eu disse, às vezes trabalha o dia todo, estuda, só tem final de semana para ver isso. Um ano, assim, para ser uma viagem bem tranquilinha. Em conjunto com isso, a segunda dica é você ter uma noção dos seus gastos que você vai ter com essa viagem. Desde o passaporte que você vai fazer, que é o que você já precisa fazer antes de viajar, até os seus gastos com comida no local, com passeio no local, com água, com qualquer coisa que você vai gastar lá no dia da viagem. Então você precisa ter uma noção da quantidade que você vai gastar. Não vai ser um valor exato, nunca vai ser um valor igual para cada pessoa, mas aqui mesmo no YouTube pretendo logo também fazer um vídeo sobre os nossos gastos que a gente teve com 20 dias na Itália. Tem muitos vídeos no qual você pode se basear com um tipo de viagem, com o seu perfil de viajante, para você ter uma noção de quanto você vai gastar. Assim você já sabe quanto tempo você vai levar para guardar esse dinheiro. Então você já sabe o tempo mais ou menos que você precisa para se organizar, você já sabe mais ou menos o valor que você precisa ali em média ter para fazer toda essa viagem. E agora o terceiro passo é começar a buscar os documentos pessoais para saber se eles estão em dia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai fazer um passaporte e você nem viu que o seu CPF, a sua identidade já está vencido. Você vai tirar uma PID e de repente a sua CNH também já venceu, ou mudou de categoria, qualquer outra coisa que precisava ser alterado e não foi. Então seus documentos pessoais, seja às vezes vacinação, você precisa tantos meses ver se você tem todas as vacinas, às vezes pode demorar um pouco, ou você está em processo ali de medicamentos, de algum tratamento que você vai precisar, alguma requisição médica, daí pode levar mais tempo. Então você precisa desses documentos que você já utiliza no seu dia a dia aqui no Brasil, estar em dia, estar tudo certinho, para quando você começar a mexer com a papelada para sair do Brasil, isso já esteja encaminhado, isso já esteja ok. A quarta dica já começa um pouco a mexer as estratégias mesmo para você viajar, que seria comprar passagem em locais seguros, confiáveis. Recentemente, aí, não sei se você acompanhou, teve uma polêmica da 1, 2, 3 milhas, eu acho, que seria pirâmide, que era muito cancelamento, muita alteração de voo. Então você precisa escolher muito bem a agência que você vai viajar, para não ter estresse com cancelamentos, com alterações, e você tem que fazer toda uma mudança da viagem, de tudo que você vinha preparando, às vezes chegar perto da viagem e se estressar com isso. Então pesquise muito bem essa agência, né? Se for direto com a Gol, com a Latam,
é um pouco mais seguro, mas se for em sites de terceiro, realmente confie, busque pessoas que viajam por esses sites. A quinta dica também é sobre coisas que você vai utilizar lá. Por exemplo, você precisa ver qual que é o cartão, como que é a forma que você vai utilizar o dinheiro lá. Às vezes já ir abrindo conta nesses bancos, para você já acostumar um pouco ali com o layout do aplicativo, ir trocando dinheiro para aproveitar a baixa do dólar, baixa do euro. Então você fica ligado nessas coisas que você vai utilizar lá. Qual que é o melhor chip da internet? O meu plano que eu utilizo aqui no Brasil, por exemplo, do celular, será que eu consigo usar lá? Vou ter que comprar um outro chip? Compensa às vezes mudar o plano mesmo que eu uso aqui? Então você já ir pesquisando esses serviços de internet, cartão, conversão, seguros de vida. Como eu disse, às vezes você está passando por um tratamento médico, qual você vai precisar de um seguro maior, de repente não é melhor esperar um pouquinho para terminar esse tratamento. Se você vai praticar esportes radicais, é mais caro? Será que agora mesmo então eu vou viajar para fazer esse tipo de viagem com esses esportes? Vale a pena, não vale? Vou mudar um pouco o estilo da minha viagem então? Todas essas questões assim que você vai utilizar lá, você também precisa analisar e já pesquisar antes, que eu diria que são 4 coisinhas: seguro de vida, o chip de internet, o dinheiro, o banco que você vai utilizar e os tipos de cartões. Vou levar tudo em dinheiro? Vou precisar de um cartão reserva caso tenha algum problema com dinheiro, com câmbio? Cartão de crédito é mais caro, então vou só usar um cartão de débito. A sexta dica, a gente já começa a entrar um pouquinho mais no roteiro. Gente, o roteiro, não sei se é porque eu amo fazer roteiros, o roteiro parece que você já tá entrando dentro do país. Parece que você já tá conhecendo o país sem mesmo nem ter saído do Brasil. Pra mim é uma parte muito gostosa. Então aqui também não há limites pra pesquisa. Pesquise tudo, gente, o ônibus que você vai utilizar, o horário que você pretende acordar, o horário que você pretende tomar café, o horário que você pretende parar para almoçar. Então, o roteiro precisa ser, gente, nos mínimos detalhes. Se você não é uma pessoa muito detalhista, muito planejada, ou não sabe fazer um roteiro tão planejadinho, algumas informações necessárias, básicas, para você ter um roteiro que realmente seja melhor para você aproveitar a viagem, são hotéis, lugares que você quer conhecer, os horários necessários que você precisa estar nesses locais, se existe transporte ou não, porque às vezes você está num lugar muito longe, se você não sabe nem como chegar lá, e até você procurar uma forma de chegar lá, já passou do horário de você entrar no local. Então eu diria que é o mínimo assim, né, que você precisa pesquisar é o ponto turístico e como chegar nesse ponto turístico. A sétima dica é sobre os hotéis. Os hotéis, assim, vai depender muito do seu perfil de viajante. Eu, por exemplo, pessoalmente, é minha opinião pessoal, gosto de ficar num hotel que seja um pouco mais próximos dos pontos turísticos, onde eu consiga ir de a pé, que não seja tão longe, mas que não seja tão perto, pra muvuca me atrapalhar. Eu já vi em vários vídeos aqui, se você for procurar mesmo aqui no YouTube, tem muita gente que fica em hotéis super baratos, mas são distantes, que você precisa sim de um transporte, você acaba gastando mais tempo. Pra mim não é vantagem. Eu gosto de às vezes ficar um pouquinho afastado, mas um pouquinho que eu consiga ir de a pé, que não seja tão exaustivo ir de a pé, e caso eu, no final do dia eu esteja muito cansada, andei muito, vou andar com transporte, mas eu vou chegar ali, questão de 5, 10 minutinhos, eu já tô no hotel. Mas, como eu disse, vai depender do perfil de cada pessoa. Mas você precisa pesquisar muito bem isso. Qual que é o meu perfil de viajante? Gosto de ficar mais longe? Pagar mais barato? Ou pagar num hotel melhor, mas ficar mais distante, mais perto? Eu acho bem importante porque é o que você vai chegar, vai descansar, vai dar uma renovada. No outro dia você precisa ficar num ambiente gostoso, tem ali pelo menos o básico de conforto, para no outro dia você estar preparado para bater perna e turistar e realmente te dar carga para isso, né? E uma dica extra aqui dos hotéis, depende da plataforma que você vai procurar. Eu reservo tudo pelo Booking, né? Nunca tive problema. Pesquise muito as avaliações, leia muitas avaliações. O que é importante para você? Ser um local cômodo, não ter barulho, ter um chuveiro bom, ter estacionamento. Então você precisa procurar as características principais necessárias para você e procurar nas avaliações o que as outras pessoas dizem sobre aquele hotel. Eu leio muito
mas leio assim, muito pesquiso. Ah, o hotel com café da manhã, como é que é o café da manhã? Vai lá, procura nas avaliações o que as pessoas estão dizendo sobre o café da manhã, o que as pessoas estão dizendo sobre o barulho, sobre o chuveiro, sobre a cama, sobre a limpeza, a internet. Então leia as avaliações. Não tem coisa melhor para avaliar um hotel, é ler as avaliações. Oitavo, é o tipo de transporte que você vai utilizar. Seja para ir para o ponto turístico, seja para ir voltar para o hotel, ou se você vai ficar num ponto, numa cidade base, e de repente você quer ir para outras cidades, fazer um bate-volta, saber qual que é o tipo de transporte que existe para fazer essas locomoções. Então pesquise quais que são os tipos de transporte para cada lugar que você for. Se for tudo bem no centro, tudo bem pertinho, eu consigo fazer tudo a pé, ok. Tem Uber na cidade, ou é melhor pegar um táxi, é mais fácil. Cada cidade tem um tipo, então você precisa pesquisar quais que são os tipos de transporte que tem ali. 9. Reserva de ingressos. Reserva de ingressos, eu já vou ser bem sincero pra vocês, que é uma das partezinhas um pouco mais chata. Não diria que é chata, mas é algo que você precisa ter muita atenção. Porque se você vai para um país onde aquele ponto turístico é muito concorrido, é bem disputado, ou muita gente visita, consequentemente você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai precisar um pouco mais de atenção e sim de foco e de bastante dedicação para conseguir comprar este ingresso. Por exemplo, na Itália, o Coliseu, que ele abre para você comprar os ingressos 30 dias antes da data que você quer. Por exemplo, eu quero viajar em dezembro. A partir de novembro, eu já tenho que ficar de olho, porque se esgota muito rápido. Quero entrar, subir a Torre de Milão. Tantos meses antes, eu preciso ficar de olho que vai abrir os ingressos para comprar. E se eu não tiver naquele dia para comprar, eu perco. Às vezes é questões de horas para se esgotar os ingressos. Então eu preciso ficar muito de olho nisso. Talvez você não vá em uma alta temporada, pode ser mais fácil, mas você precisa analisar bem certinho isso. Eu falo da Itália porque foi onde a gente foi recentemente, mas eu acredito que Estados Unidos, Inglaterra, inúmeros locais de todo o mundo existe esse tipo de critério. Então você precisa pesquisar muito bem quanto tempo antes você precisa ficar de olho e realmente comparecer na internet e comprar aquele ingresso para você não perder. 10ª dica: comida, restaurantes, café. Se você é um amante da gastronomia, assim como eu e meu marido, nós adoramos pesquisar restaurantes, cafés e etc. para comer. Às vezes a gente tá ali correndo, andando, passeando, nem sempre a gente conseguiu comer no local onde a gente tinha programado. Aqui também uma entrelinha, né, uns parênteses que eu preciso até falar, que não se congele a um roteiro e a um lugar específico, porque pode existir algo imprevisto e de repente você não conseguir chegar naquele local ou mudar de ideia, mas tenha em mente ou anotado uma indicação para você que você gostaria de conhecer e comer naquele tal local. Para facilitar, já que você vai estar na rua, você vai estar lá deslumbrado, fica mais difícil, você perde mais tempo se tiver que ficar pesquisando qual que é o restaurante mais próximo. E outra dica extra aqui também, assim como eu falei dos hotéis, também leia as avaliações. Leia demais avaliações. O que é critério para você? Um ambiente legal, atendimento legal, preço legal, comida legal. Então você precisa pesquisar qual que é as avaliações das pessoas que já estiveram lá. Não tenha preguiça, gente, de pesquisar, porque isso pode sim transformar o seu dia, aquela viagem, né? Porque hoje em dia, principalmente nos pontos turísticos, existe muito pega turista. O lugar é top, é massa, mas quando você vai comer nem foi aquilo tudo. Então nós já deixamos de escolher e conhecer e comer em muitos lugares famosos, porque quando a gente foi ler nas avaliações pessoas que realmente estiveram ali, que não são influenciadores, realmente falar sobre aquele lugar, ou às vezes foi bom durante um tempo, ficou tão famoso, começou a ter tanto movimento que hoje em dia já não atende mais, não tem mais uma comida de qualidade, não tem mais o atendimento de qualidade, o ambiente já não é mais tão bom assim, para realmente ver se isso se encaixa no seu perfil de viajante. 11. Golpes. Aqui, é claro que você não tem muitas vezes como saber de cor todos os golpes que pode se ter ou se dar numa cidade. Por mais que muitos países, principalmente na Europa, são bastante seguros, mas não deixam de ter os problemas daquele país. Hoje em dia, principalmente em locais turísticos, sim, existem pessoas que dão golpes, existem pessoas que estão ali de má fé. E é importante você pesquisar
Aqui no YouTube também tem muitos vídeos sobre isso. Quais que são os golpes mais praticados nas praças, nos pontos turísticos, para você ficar em alerta. Às vezes pode ser que você perca pouco, 5 euros, que daí ali já são 25, 30 reais se você for converter. Pode não ser tanto, mas se você custou para guardar, você também não quer perder. Mas às vezes pode custar os seus documentos, às vezes pode custar o celular, às vezes pode custar a sua câmera, seu notebook e às vezes até mais. Então vale a pena pesquisar muito bem os golpes praticados naquela cidade que você vai visitar, porque pode ser que a gente esteja desatento a esse tipo de situação. 12. Não queira fazer tudo num dia só ou andar 30 quilômetros tudo num dia. Sei que muitas vezes a gente quer aproveitar ao máximo, a gente quer colocar tudo, porque a gente nunca sabe quando a gente vai voltar, porque aquela viagem custou caro e a gente quer aproveitar tudo num dia só, mas a realidade é que quando a gente tenta fazer isso, na verdade a gente não aproveita. Uma, porque você vai passar muito rápido nos locais, muitas vezes você nem vai conseguir sentir o clima, você não vai gravar na sua memória, no coração, na sua alma, realmente respirar aquele momento, porque foi tudo muito rápido. Você teve que andar ligeiro, não viu que às vezes tinha uma rua tão bonita, às vezes descobriu outros locais que nem estava no seu roteiro, que você poderia ter conhecido se tivesse planejado um espaço melhor e não tantos pontos turísticos, andar tanto. Outra que para andar tanto, muitas vezes vai chegar no outro dia, você vai estar tão exausto, você vai estar com calo no pé, não comeu direito, vai estar indisposto, talvez até ficar doente, porque baixa a imunidade. Você precisa colocar um tempo que você possa respirar a cidade, sentar, comer com calma, porque esse é o gostoso da viagem. Isso que realmente é aproveitar, ter uma experiência. E aqui vai por experiência nossa e por perfil nosso, nós gostamos de sair cedo de casa, uma porque grande parte dos turistas, eu acho que começa mais tarde, então a gente gosta muito de sair cedinho, de aproveitar e voltar cedo pro hotel, tomar um banho com calma, realmente processar tudo o que aconteceu, realmente relembrar, rever as fotos, dar uma organizada, descansar com o tempo e se preparar pro próximo dia. Eu acho que isso é muito importante e pode fazer uma total diferença na sua viagem. 13. Principais palavras da língua local. Essa dica talvez eu acho que é um pouco mais claro, pessoal, que tem gente que vai na sorte mesmo. Eu, quando fiz o intercâmbio, eu já tinha feito o curso de inglês, mas sabia muito pouco. Fui com o dicionário debaixo do braço, na época nem tinha aplicativo ali do Google, não sabia usar muito direito, não, né? Acho que nem existia. Mas eu fui com o dicionário debaixo do braço, mapinha no outro e deu tudo certo, né? A gente encontra pessoas muito boas, assim. E a gente tem que entender que cada região, cada cidade vai ter os seus costumes. E é muito importante a gente, eu acho que, saber o básico da língua pra gente também aproveitar melhor, pra gente conseguir aproveitar o nosso tempo melhor. É chegar, pedir apenas um café, pedir por favor onde é o banheiro, pode me mostrar como chegar em tal local, saber como se comportar ali com as principais palavras, né, necessárias, eu acho que é um básico. Pra imigração, acho que você precisa saber. Procure também aí no YouTube hoje, gente, não existe nada que não tenha no YouTube, tá? Tudo, qualquer coisa que você quiser, procura no YouTube que tem. Então, se você já tem o seu roteiro ali mais ou menos planejado, se você já tem mais ou menos os locais ali onde você vai passar, você já tem ideia do que você vai precisar falar, do que você vai precisar perguntar, ou como você vai precisar se informar. Isso fica a sua viagem mais leve, realmente saber que você está indo numa cultura diferente e é o mínimo a gente querer mostrar um pouco de esforço para estar ali falando com eles da forma deles. 14. Essa dica eu acho que é bem legal. Principalmente se você for viajar em casal, utiliza um celular para cada coisa. Um celular você deixa só para fazer as pesquisas, né, o acesso à internet, e o outro celular você utiliza para gravar, para bater foto, porque isso vai ajudar a agilidade no seu tempo, às vezes até no dinheiro. Por exemplo, nós quando fomos viajar, a gente comprou um plano, um chip um pouco melhor de internet para um celular, que a gente ia ficar ali no Google Maps ligado direto, às vezes precisa entrar no seu e-mail, postar alguma coisa na rede social. Então a gente comprou para um celular uma internet um pouco melhor e para o outro que não ia ser usado tanto assim a internet, a gente colocou uma internet só para usar o WhatsApp e deixou aquele celular para bater as fotos, fazer vídeos. Vocês conseguem otimizar tanto o dinheiro e principalmente o tempo de vocês. Caso você esteja viajando sozinho, ideal que você já tenha então tudo isso salvo no celular para talvez também otimizar um pouco o seu tempo. 15. Essa dica aqui eu acho que é bem legal porque muitas pessoas vão para uma outra cultura, vão para um outro país e estão com a cabeça
tão fechada que elas acham que vai ser tudo lindo, maravilhoso e que elas vão com uma expectativa da experiência que ela vive aqui. Você tá indo para uma outra cultura, você tá indo para um outro local, você tem que ter a consciência de que eles vivem de uma forma diferente. Quando a gente foi pra Itália, eu ouvia muita gente falar, tanto em comentários, em avaliações. Ah, porque o italiano é grosso, porque o italiano não tem paciência, porque o italiano atendeu mal, isso, aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá. Gente, nós não temos o que reclamar de nenhum atendimento. Ninguém que passou por nós, italiano ou de qualquer outro lugar, nós não tivemos nada o que reclamar. Porque a gente já foi consciente de que é a forma como eles se comportam, se às vezes eles falam mais alto, ou se às vezes eles dão umas cortadas, são um pouco grosso. É a forma como eles se comportam, é a cultura deles. E eu tenho que entender isso. Não tem como eu querer bater de frente, bater boca, ou querer ter a razão num local diferente, numa cultura diferente. Não faz sentido. Você está indo para um lugar que eles vivem de forma diferente da sua. Se acontecer de alguém atender a gente mal, for alguém grosso ou tiver algum problema, a gente não vai levar pro lado pessoal. A gente não vai achar que, nossa, Itália toda é assim. Ah, porque isso aqui é horrível, não sei o quê. Não, gente, se você for com esse tipo de pensamento, você já está estragando a sua viagem. E você tem que ter paciência e um pouco de noção de que você vai encontrar, sim, pessoas diferentes e que se comportam de maneiras diferentes. Eles lá talvez se tratam dessa forma e tá tudo certo, e tá tudo bem. Então não vai ser você que vai mudar eles. Você tá indo lá para ter a experiência de uma cultura diferente, então não queira julgar a forma como eles vivem. Com certeza, se for ao contrário, eles podem vir pra cá e dizer que você tá errado, e como você se comportou foi errado. Então é um pouco de percepção de cada um. E a partir daqui, gente, depois dessas 15 dicas, o que você vai fazer? Realmente é montar um cronograma de todos os passo a passo que você precisa. Isso vai ser um outro vídeo que eu vou fazer realmente, que vai fazer parte do roteiro. Você vai realmente fazer um passo a passo e ticar para realmente as coisas começarem a acontecer. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que você aproveite e por favor não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar para ajudar você, mais pessoas e também me ajudar nesse canal.